Olá, pessoal! Hoje o nosso Escolhi a Dedo podcast está mais do que especial. Serão muitas dúvidas que serão tiradas, tanto para a criançada quanto para o pessoal adulto. A galera toda vai se informar bastante de algo que tem acontecido na cidade, que é quase que um fenômeno. A galera anda coçando a vista sem parar. Por que isso está acontecendo? Vamos conversar com os maiores especialistas da cidade, dois grandes oftalmologistas, hoje tendo o prazer de receber aqui Pedro Ponte, nascido em Teresópolis, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com residência em oftalmologia, fellowship em oftalmologia pediátrica e estrabismo, assim como a doutora Paula, e título de especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e membro titular da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. Seja bem-vindo, doutor Pedro. Obrigado, é um prazer. Vai ser uma tarde muito legal aqui com a gente. Vamos tirar bastante dúvida. Estamos aqui à disposição. E também, ao lado do Dr. Pedro, a sua sócia, a gente vai falar um pouquinho dessa sociedade, a doutora Paula Zagallo, nascida no Rio de Janeiro, se mudou para Teresópolis, vai contar um pouquinho essa história pra gente também, rio-fugiada, assim como eu, assim como muitos de vocês que assistem o nosso programa, formada em psicologia também pela PUC e formada em medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Residência médica em oftalmologia pelo Hospital de Servidores do Estado, fellowship em oftalmologia pediátrica e estrabismo também, título de especialista em oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e membro titular da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. Seja bem-vinda, doutora Paula. Obrigada, boa tarde, vai ser um prazer. Espero ajudar vocês a esclarecer algumas dúvidas. Vai ser ótimo, uma alegria estar aqui. Com certeza. Gente, quem está morando em Teresópolis ou quem vem, às vezes, passar uma tarde aqui na cidade, tem se queixado de algo que tem acontecido agora, que aconteceu bastante no inverno, mas que na primavera, eu que já estou aqui há 3 anos e meio, eu sei que também não melhora. A galera anda coçando muito essa vista. O que está acontecendo, doutor Pedro? Conta pra gente, assim, um resuminho do que pode estar acontecendo com essa galera toda. A gente tem aqui em Teresópolis muita árvore, né? Muita flor, né? As árvores têm muitas flores, né? Uma natureza muito exuberante, tradicional, que atrai todo mundo para cá, né? Mas isso tem um efeito que não é tão legal, né? Os pólens, né? Que a gente observa muito agora, eles podem irritar o olho, eles podem fazer uma conjuntivite, né? Uma conjuntivite alérgica nesse ponto, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho melhor, né? A Paula está aqui também, vai dar as opiniões dela. Mas essa condição do pólen, ele pode irritar o olho, fazer uma conjuntivite mesmo, e é uma causa provável do que está acontecendo aqui nessa época do ano aqui em Teresópolis, todo mundo, e comigo, inclusive, também. Eu estou aí nos colírios, igual a todo mundo, estamos juntos aí, de mãos dadas. Sobrevivendo a esse período, né, a essa época aí, exatamente. É isso que a gente estava falando, né, até eu e o doutor Pedro, que tem a conjuntivite alérgica, existe uma conjuntivite alérgica perene, que é aquela pessoa que tem conjuntivite o ano inteiro, e tem a sazonal, né, que pega períodos específicos do ano. E aqui em Teresópolis a gente vê 2 períodos. Quando a gente vai ver a literatura americana, fala muito da questão do pólen da primavera, né, mas aqui em Teresópolis a gente observa, assim, 2 momentos mantendo a primavera, que você falou, e a questão do inverno, que eu acho que é uma cidade muito úmida, a questão do mofo, isso também favorece. Então, são 2 momentos ali que o consultório fica pipocando de conjuntivite alérgica e que tem uma descompensação, às vezes, mais aguda, né? Eu conheci a Singular Oftalmologia, então, assim, e faço propaganda mesmo, gente, porque o que é bom da cidade a gente precisa mostrar. Além de um ambiente muito acolhedor, que a clínica de vocês oferece, tem muita qualidade técnica no serviço ofertado. Eu discorri aqui sobre o currículo mostra muito, porque é muita dedicação, é muito estudo, para que vocês ofereçam esse trabalho na cidade de forma muito contributiva, né? E não tem jeito, assim, a gente vai num lugar e aquele lugar que é bom, e aqui em Teresópolis funciona boca a boca. Sim. Então, assim, nossa, você melhorou aquela alergia da vista? Nossa, encontrei a salvação. Vai na Singular Oftalmologia, que vocês vão entender a qualidade técnica desse serviço que está sendo ofertado ali e como realmente os meus filhos melhoraram, né? O Bento, principalmente, que tem uma conjuntivite crônica. Vou contar depois algumas experiências dele aí, mas conta um pouquinho dessa sociedade, né? Como que surgiu? Porque o Pedro é teresopolitano raiz. Sim. Estudou aonde, Pedro? Conta um pouquinho da sua história aqui na cidade.
Eu me formei em Juiz de Fora, né? Morei 10 anos em Juiz de Fora, uma cidade aqui em Minas, pertinho, mas já é em Minas, né? Depois disso, fiquei mais 5 anos em São Paulo, fiz oftalmologia pediátrica, e não via a hora de voltar, tava desesperado para voltar. Quando acabei tudo, vi a possibilidade de voltar, não tive dúvida, não fiquei um mês a mais, voltei para minha cidade, que é uma cidade que eu sempre gostei, vinha, quando morava mais perto, vinha sempre, né? Mas em São Paulo não dava, né? Muito longe, né? Mas aí, quando pude vir, já decidi voltar logo, porque é realmente a cidade que eu escolhi a dedo também. Nasci aqui, mas escolhi depois a dedo voltar e poder estar aqui junto, né? Porque com tanta formação fora e experiência, o mercado é muito atrativo, né? Quando a gente vai para o Rio de Janeiro, quando a gente vai para São Paulo. Sim. Mas voltar é porque tem uma raiz aqui, não é, Pedro? Todo mundo falava para minha mãe, ele não vai voltar, ele tá em São Paulo, ele não vai voltar, a oportunidade é diferente, é tudo diferente, a vida é diferente, ele não vai querer voltar. Mas eu não via a hora de voltar. Gostava, fiquei muito bem, mas não via a hora de voltar. Queria estar aqui na minha cidade mesmo, para viver isso tudo que todo mundo que escolheu viver aqui busca, né? A paz, a qualidade de vida, a natureza, tudo que a gente vê aqui mesmo em Teresópolis. Gente, Teresópolis e seus encantamentos, é isso. A gente tem muita história aqui da galera que é de Teresópolis, sai para se formar, ou na juventude vai buscar, né? Talvez acesso a lazer diferente, oportunidade de emprego diferente, mas é todo mundo querendo voltar. E quem não é daqui, Rio Fugiada, tem que vir também. Tem que vir também, é o que eu falo, assim, porque quem vem não quer voltar. Não é isso, doutora Paula? Conta pra mim. Então, meu avô sempre teve casa aqui de veraneio, então desde criança eu vinha, ia tipo, pelo menos 2 vezes ao mês. E aí eu me casei, namorando, vinha várias vezes. E aí eu e meu marido somos do Rio, ele também é oftalmologista, né? Mais especializado na parte de adulto e catarata. E a gente queria aquele desejo de sair do Rio. E a gente foi olhando várias cidades, mas sabe aquela coisa assim, sempre que eu subia para Teresópolis para passar o fim de semana, eu nem cheguei a pedir a Deus, Deus ouviu o meu coração, porque eu pensava assim, gente, o meu sonho era morar aqui. E a gente ainda tentou morar em outros lugares, mas eu não me adaptei fora do Rio. E até que surgiu uma oportunidade de vir trabalhar aqui em Teresópolis como oftalmologista. E assim, foi um presente para nossa vida, porque ao mesmo tempo que você está numa cidade maravilhosa, assim, para criar filho, é uma cidade mais tranquila. É uma cidade que eu tenho um vínculo afetivo, que é aquela cidade de férias, então só memórias boas, né? E poder trabalhar nessa cidade é maravilhoso. Aí vem a história da nossa sociedade. Conta pra porque, gente assim, como é que eu vim trabalhar junto aí. Com o Fred, meu marido, e aí o Pedro, ainda não conhecia o Pedro, e a gente foi trabalhar, a gente não tinha montado ainda a nossa sociedade, a gente foi trabalhar na mesma clínica. O Pedro veio trabalhar aqui em Teresópolis depois, tipo, foi depois da pandemia, mas depois da pandemia. A gente veio antes da pandemia, o Pedro veio depois da pandemia, e a gente começou a trabalhar, né, aquelas coisas que estão marcadas para acontecer, né? E a gente começou a trabalhar na mesma clínica. E eu e o Pedro, a gente sempre teve muita sintonia de conduta, do que a gente pensava. Então a gente trocava muita figurinha, né, no trabalho. E aí surgiu o desejo meu e do meu marido de montarmos uma clínica nossa. E a gente começou a construir até que veio aquela assim, vamos chamar o Pedro também? E a gente falou, Pedro, a gente está montando. A gente já estava lá no meio do olho do furacão montando em obra. E a gente falou, Pedro, vamos. E o Pedro topou. E acho que foi uma decisão ótima, né? Que a gente só soma. Tanto porque a gente veio e ele daqui e ao mesmo tempo a gente tem muita sintonia, né? De pensamento. Então é uma sociedade que eu acho que funciona muito bem. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Pediatria precisa da figurinha, né? Você sempre tem que trocar, são coisas muito variadas, né? Não é o que você vê na tua formação toda de oftalmologia geral, né? Então a gente sempre troca figurinha, a gente sempre vê os casos, discute caso complicado. Isso já é uma dica, né? Porque quando a gente vai levar a criança no oftalmologista, a gente às vezes marca qualquer oftalmologista. A gente não se preocupa às vezes com uma formação especializada em pediatria. A gente perde quando a gente faz isso, né? Com certeza. Até em coisas simples como óculos, né? A conduta de óculos na criança, às vezes você acha um grau objetivo, vamos dizer assim, e a decidir prescrever ou não, ou quanto prescrever daquele grau, muda de acordo com a idade, e geralmente o oftalmologista geral não tem essa experiência, né? Para decidir. Isso é uma coisa simples, tirando as doenças típicas da infância, né? E exames mais detalhados que você está buscando doenças que acometem aquela faixa etária. Então, realmente faz muita diferença. Costumo dizer que é um olho que está em desenvolvimento, não é um olho de adulto em miniatura, né? É um olho que está se formando, então exige uma visão diferente, um
um olhar diferente, um planejamento diferente, o que esperar diferente, né? É completamente diferente da consulta do adulto, do que a gente espera no adulto. O adulto já está tudo mais ou menos consolidado. Criança não, a criança está formando o olho, então principalmente os menores, né? Faz muita diferença, é completamente diferente a abordagem. É engraçado que no senso comum isso não é muito difundido. Então, realmente, quando você fala que vai marcar oftalmologia, é diferente. Você vai levar a criança para o médico. Ah, é uma garganta, você vai levar para o otorrino. Vai para o pediatra para acompanhar. Agora, na oftalmologia, a gente acha que não precisa ter essa separação. Então, esse esclarecimento foi muito importante para a população, para que quando for marcar a consulta do seu filho, procurar médicos especializados, né, na infância, porque tem toda essa questão do desenvolvimento que faz muita diferença. Com certeza. Qual é a idade, doutora Paula, para levar o seu filho ao oftalmologista pela primeira vez? Então, isso é o conselho, né, da Sociedade Brasileira que define isso. A primeira consulta tem que ser entre 6 meses e 1 ano de vida. Depois, pelo menos, né? Quem puder levar, obviamente, todo ano sempre é bom, mas consultas mínimas, né? Depois aos 3 anos. Então, a primeira entre 6 meses e 1 ano, a segunda aos 3 anos, depois aos 5 anos. E de 5 anos para frente seria uma consulta anual. Então, muita gente, né, porque acho que vem daquela ideia de levar quando vai para a escola, que a escola pede aquele primeiro exame aos 6 anos quando vai para a alfabetização, Isso. Só que ali já tem um gap, né, muito grande. Crianças que a gente vê, infelizmente, com sequelas visuais para o resto da vida, porque poderiam ter sido tratadas mais cedo. Há 6 anos, o olho já está praticamente... Essa formação aí que o Dr. Pedro falou, o olho já está praticamente todo formado, é a parte mais importante. Então, se a gente deixou passar alguma coisa, ali pode ter um problema que depois a gente não consegue reverter. Então, quanto antes, melhor. Nossa. Dizer que a comunicação do olho com o cérebro, ela termina de se completar por volta dos 7 anos. Isso que a professora Paula estava falando. Então, a gente tem esse período para tentar corrigir as coisas. Se a gente deixa passar, depois disso a gente não consegue mais. As ligações já foram feitas, né? As comunicações já se formaram, a gente não consegue intervir de forma tão efetiva, né? Quando a gente faz Porque a gente nasce com o olho, né? A gente pensa que o olho é um bulbo ocular, mas na verdade a via neurológica da visão, ela é que faz a gente enxergar também. E essa via não está totalmente formada ao nascimento. Então, assim, você está formando as vias da informação da visão durante esse período. Então, às vezes, um grau de óculos que deveria ter sido usado, diferença de grau entre os olhos, alguma doença no nervo óptico, na retina, qualquer coisa que você possa intervir precocemente, você vai ter um resultado muito melhor lá na frente. No caso, a minha família, por parte de pai, todo mundo teve algum problema de visão e tem um histórico de cegueira relacionada à questão da diabetes. Então, sempre fui muito cautelosa em levar os meninos desde que eles nasceram, e eu levo todo ano. Nem respeitei esse intervalo mínimo. Todo ano eu levo no oftalmologista com muito medo por conta desse histórico familiar e catarata. Encontrar segurança num profissional, eu acho que faz muita diferença. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse processo de acolhimento do paciente que vocês fazem lá. Vou contar uma história para vocês, gente. A gente estava aqui nos bastidores rindo, conversando. O Noah e o Bento, que vocês já conhecem, porque de vez em quando eu falo dos meninos aqui, são pacientes da clínica. Mas o Bento, com uma alergia muito severa, muito crônica, uma conjuntivite alérgica, que já tinha passado por 7 especialistas e ninguém conseguia descobrir, acertar, e isso já prejudicando a questão escolar, né? E quando acordava era o chororô danado, porque a criança esfregava, meu Deus, aí a gente esquece até a educação positiva e fala, você vai ficar cego, vai deslocar a córnea, porque aí a gente lê na internet os perigos e a gente com muito medo. E quando me indicaram, a pediatra dos meninos indicou a clínica de vocês. E quando cheguei lá, eu confesso que eu tive uma sensação mesmo de muita segurança quando eu saí com o Bento do que estava acontecendo, do que iria melhorar, em quanto tempo iria melhorar. Mas tem outros tipos de acolhimento à clínica também, né? Desde que a gente chega, o acolhimento da recepção, que é muito caloroso, muito tranquilo, muito simpático, e tem um bolo especial, gente. Preciso contar para vocês que a gente não vai na clínica sem ter um bolo. Um bolo muito gostoso. E um cafezinho também. E um cafezinho também, com um cafezinho. E o meu mais velho não tinha ido ainda, porque ainda estava dentro do período. Quando eu fui levar, o meu pequenininho falou assim, olha, você vai adorar a clínica, porque tem bolo lá.
Então eu aproveito para fazer a propaganda, porque além de excelente atendimento, tem bolo. Vem para comer o bolo. Essa sintonia. Vem para comer o bolo, aproveita e se Vê consulta, a gente come um bolo. não é isso? Essa sintonia, esse tipo de acolhimento, atendimento humanizado, isso também foi sintonizado? Eu acho que eu não... Foi uma construção dos dois, né? Dos dois, é um pensamento. Quando a gente construiu a clínica, a ideia era uma clínica com cara de casa. Então a gente não queria, até no sentido de decoração, a gente não queria um ambiente com cara de consultório. Primeiro, né, assim, exatamente ter essa sensação de acolhimento, ter um atendimento com calma, porque às vezes você trabalha em lugares que você tem que atender num volume grande, aquelas metas que você tem que funcionar, e a gente queria justamente romper com isso, porque por mais que você tenha uma formação técnica maravilhosa, se você atender várias pessoas, você não consegue. Então, o nosso objetivo era o acolhimento do tempo, acolhimento da escuta, né? O acolhimento depois, porque você estava falando da questão da qualidade técnica, eu acho que a gente, às vezes, nem na questão da alergia, você vai tateando, cada paciente é um. Então, assim, não tem lá os protocolos, mas nem todo mundo responde ao que você espera. E eu acho que a diferença está em você ter esse olhar. Eu tô mirando aqui, mas se eu não conseguir, eu sei para onde eu vou. E você tá atento ao paciente, se preocupando que aquilo vai dar resultado. E não simplesmente uma prescrição em que você vai embora e pronto. Se não melhorar, tudo bem, ele que me procure, né? Mas, assim, você realmente está preocupado com o resultado e preocupado em acolher. E a gente... A parte da cara de casa, escolher brinquedo. A minha filha que escolheu todos os brinquedos, né? Que bacana. Testado, É por isso que dá certo, porque foi comprovado, testado. A gente tem que fazer consulta quem entende, né? Porque esse livro tem que ter, esse brinquedo tem que ter. Não, e tem livro em inglês, tem livro... a gente já achou tudo lá. A ali foi da minha filha. Foi. Então, assim, cada coisinha ali realmente foi sonhada e pensada e planejada com um propósito, que é acolher. Acolher e prestar um bom atendimento. E acho que nós três, né? Eu, o Pedro e o Fred, que faz atendimento de adulto, nós três vestimos essa camisa, a gente tem esse objetivo. Então, a gente pensa em cada detalhe, desde a hora que chega até a hora que vai embora. Esse é o cuidado que a gente quer ter com os nossos pacientes mesmo. E faz toda a diferença, né? Para os pacientes com alguma necessidade especial, muito autista, né? Que não... A gente não pode colocar eles em qualquer ambiente, com muito estímulo, com muito barulho. Então, a gente queria justamente às um vezes ambiente a gente marca mais um horário reservado. Separado. Assim, tem pacientes autistas que têm mais dificuldade. Às vezes é um horário mais tarde ou antes de todo mundo. Sim. Enfim, às vezes a gente tem que fazer o atendimento deles na sala de espera, porque só de entrar no consultório assusta. Então, a gente tenta fazer o melhor para esse olhar, né? É isso numa clínica que atende todo mundo, aquela galera pelo plano de saúde, você não consegue fazer, proporcionar isso. Por mais que você deseje, não consegue. Você tem uma limitação de tempo, de espaço, de tudo, né? Isso sem dúvida é um diferencial. O Bento tava com trauma de botar colírio. Sim. E assim, ele chega lá, é aquele laranja, ainda vai, às vezes vai antes da escola, né, pra consulta de rotina. Ainda vai pra escola rindo, eu vou chegar lá com o olho laranja, que aí tá... Mas assim, sem medo, né? Ele estava muito traumatizado por conta de muitas mudanças de protocolo no tratamento dele. E até para eu botar o colírio foi muito difícil. E aí o doutor Pedro com muita calma e explicou, não, deixa pingar assim. E aí acalmou a mãe também, não, mãe, é porque incomoda mesmo. Então, sim, assim, tem que ter paciência, porque é difícil para ele, é como se fosse uma areia. Sim. E aí foi explicando. Então, assim, é um acolhimento que realmente, né, quando a classe médica incorpora isso e entende que essa relação com o paciente precisa ser dessa forma, flui tudo de forma diferente. Com certeza. Né? O resultado é outro, né? O resultado é outro, sem dúvida. E dá o resultado de sucesso, é o resultado esperado, né? Isso é muito bom. Olha, antes de entrevistar vocês, eu fiz algumas perguntas para alguns colegas, para a família, falando assim, olha, eu vou estar com 2 grandes oftalmologistas, o que você quer saber de um oftalmo? Então, eu preparei algumas perguntas aqui, baseado no que me passaram, e aí vou fazer um bate-bola com vocês. Vou fazer aqui, mas vocês se complementem aí nas respostas, tudo bem? Eu já perguntei, né, sobre o momento ideal de levar os filhos na escola. Essa foi uma das perguntas que apareceu muito. Mas também me perguntaram, o que é melhor, lente de contato ou óculos? Aí é aquela frase, depende, né? Depende para o que você quer. Lente de contato nem todo mundo pode usar. E a gente sempre indica, mesmo que a gente decida usar lente em conjunto com o paciente, que a gente defina que aquele é um tratamento possível e bom para ele, que a gente sempre indica um óculos também, porque a lente de contato você não pode usar o tempo todo. Cada marca, cada modelo tem um tempo lá específico pelo fabricante que você pode usar quantas horas por dia. Tem um dia que vai estar vermelho o olho, um dia que vai estar seco. Para criança é mais difícil.
Para a criança é mais difícil, é possível, mas é mais complicado, porque tem toda a questão de higiene, então você tem que avaliar toda a estrutura familiar, se a família consegue dar esse suporte, consegue manejar, se a própria criança consegue colocar, tirar, por exemplo. Então depende de uma série de fatores. Criança é um pouquinho mais complicado, mas também é possível. Eu não gosto muito, a Paula gosta mais da lente do que eu, mas para esporte, eu né, passo de repente... assim, a lente eu prescrevo em casos bem isolados mesmo. Principalmente... Eu vejo mais aqueles meninos com grau muito alto que jogam bola quase querendo ser um profissional, sabe? E aquilo ali começa a atrapalhar. Então ali, mas aí é aquela a mãe se compromete com a lente e é na hora do futebol. Eu procuro. Não é que eu não posso usar, mas aí ele bota ali para aquele momento do esporte e tem que ser uma criança também que permita, né? Porque se criança tem dificuldade, por exemplo, de botar um colírio, imagina botar uma lente no olho. Não, eu fico pensando, meu filho usa aparelho ortodôntico. Nossa, o aparelho já é tão difícil. Eu falo brincando assim, você lembra de escovar o lente dente sozinho sem sua mãe mandar? Você toma banho sem sua mãe mandar? Porque a lente, o risco da lente é a questão de infecção, né? De lesões de córnea. Então, se você não tem esse autocuidado, imagina a lente. Mas, às vezes, a gente abre uma exceção ou outra, bem pouca, né? Pouquíssimas pessoas, mas que realmente você pensa assim, é uma questão que vai definir o esporte, principalmente a criança que já está num esporte mais competitivo. Mas é a mãe botando e tirando, a mãe se responsabilizando por isso, né? Tem que ser fechar, a mãe tem que fechar. Não, ele tem que participar. E a família participando do tratamento. Agora, para né? adulto, realmente aí depende do tipo de grau. Graus muito altos de miopia, geralmente os pacientes sentem mais conforto, enxergam melhor, tem a sensação de enxergar melhor de lente, né? Apesar de ser o mesmo grau. Enfim, então, o adulto já muda um pouco as indicações, né? Tem lentes específicas para algumas doenças, como ceratocone, que é uma das doenças que pode desenvolver com esse coçar frequente, né? Então, aí já entra em outras... Toa, né? Que já entram em outras indicações de lente de contato. Tendo cuidado, é possível, né? Uma outra pergunta básica que todo mundo quis saber. O que é melhor para limpar os olhos? Água boricada ou soro fisiológico? A gente estava falando, nem nada disso, né? Na verdade, para limpar, a gente vê muita água boricada, principalmente... É aquela hora que a imagem vai ficar preta e branca. Assim, meu Deus, não é soro fisiológico. Não, se for para escolher entre os dois, vamos no soro fisiológico, né? Tá. Ainda é melhor, principalmente, né? Vamos dizer assim, em caso de acidente doméstico, caiu alguma coisa, a primeira indicação é lavar com soro em abundância, mas também não é uma gotinha, não. É jorrar mesmo. O frasco todo. O frasco inteiro ali no olho. Então, para dizer que não pode, pode sim, nessas situações de emergência, que é a primeira coisa que você tem que fazer. A gente, inclusive, usaria também. Mas pensando assim, aquela irritaçãozinha, aquela coceirinha, aquele vermelhinho, aí não. Aí o certo é o colírio lubrificante, que tenta aproximar mais da nossa lágrima natural, né? Que tem os componentes específicos, né? E aí o soro com frequência já não seria adequado. É isso, perfeito. Visão dupla. É algo que apareceu em duas perguntas. Duas pessoas que eu... estava entrevistando para dizer, fala aí o que você quer. É uma anomalia de fundo neurológico ou oftalmológico? Pode ser as duas coisas. Aí a gente, né, especialidade de estrabismo é que lida com a visão dupla, porque a visão dupla, ela na verdade é uma disfunção da motilidade, você não está casando a imagem de um olho com o outro olho. Então o cérebro ele não consegue juntar. Isso porque um olho não está, né, vamos dizer, um olho está desviado para o lado, ou para cima, ou para baixo, às vezes de uma maneira mínima que esteticamente a gente não percebe, né, tipo 1 milímetro, 2, mas já é o suficiente para a pessoa ter visão dupla. Aí sempre o protocolo, visão dupla, é descartar causas neurológicas. E aí isso vai desde a anamnese, né, que é aquela pergunta que a gente faz ao paciente, se está tendo alguns outros sintomas, fraqueza em outras partes do corpo, dor de cabeça, enfim, você vai fazendo uma investigação, vai sempre pedir um exame de imagem, né, para descartar uma causa neurológica. E outros exames, dependendo do que a gente for, né, as pistas que aquela paciente vai trazendo. Mas tem muitas causas também oftalmológicas, né? Pode ser por excesso de tela, por exemplo. Pode ser por um alto grau, que a pessoa não está usando óculos e às vezes você bota o óculos alinha os olhos, né? Pode ser por doença de tireoide também, que não é uma doença neurológica. Sim. Oftalmopatia de Graves é uma causa também, pela disfunção dos hormônios da tireoide. Existe. Tireoide com a visão. O hipertireoidismo, às vezes, tem acometimento de uma fibrose dos músculos do olho, com isso causa uma retração, e aí gera uma visão dupla. Então, tem infinitas causas. Tem a diplopia do idoso, que é por uma frouxidão dos ligamentos ali dos músculos, né? Que nem a gente fica mais flácido também.
Enfim, tem várias. Na verdade, a gente fala estrabismo, o livro é Os Estrabismos, né? O estrabismo é um leque, é um mundo. A gente acha que é uma coisa, é um olho desviado, mas não. É um leque de opções e possibilidades, né? Então, aí a gente vai definindo a conduta de acordo com cada caso. E a questão do estrabismo, trabalhar isso com a criança. Chegam crianças que sofreram bullying. Muito. Que deve ser também algo... Eu pensei logo, né? Eu falei, ainda bem que a doutora Paula é psicóloga e oftalmologista. Porque nesses casos, quando as crianças aparecem, tem todo um acompanhamento diferente, né? Sim, assim, tem a questão do bullying, que acho que naquela primeira infância começa, é uma questão bem importante. E tem um dia que eu faço atendimento no SUS só de estrabismo lá no Rio. E assim, tem pessoas que só estão tendo a oportunidade de operar aos 60 anos. Aí você fica assim, mas por que você quer operar aos 60 anos, né? Não que eu discorde, mas assim... Sofreu uma vida inteira. E a pessoa chora, assim. Aquilo ali é a marca da história dela de bullying, né? Nem tem visão dupla, porque às vezes a visão dupla é uma questão de conforto, de funcionalidade, mas mesmo que seja numa questão estética, aquilo ali é muito importante. Então, na criança você já pode fazer a intervenção mais cedo para evitar dela sofrer esse bullying todo, né? Mas realmente mais é importante. Cedo possível. O próprio tratamento, né? No tratamento do estrabismo, muitas vezes a gente usa o tampão, aquele tapa-olho. Isso também gera bullying. Nos menorzinhos não, mas chega uma idade que os amiguinhos já começam a implicar, já são cruéis, né? Assim, dos meus filhos, né? Sim, Nem tô falando do seu filho na sua casa, que deve ser muito quietinho, mas assim, crianças, né? Aparece uma situação que tá fora daquela realidade ou é desconhecido, às vezes as falas são muito cruéis, né? E cabe a nós, enquanto profissionais, pais, mães, profissionais da área, tá esclarecendo isso, tá? O doutor Pedro lembrou bem, que na infância eu acho que mais do que o próprio desvio é o uso do tampão, que é muito frequente na indicação antes da cirurgia, né? É muito frequente. E o tampão eu falo que é uma saga pra mãe, né? Eu falei assim, aí eu falo, é um remédio, igual você dá, seu filho tá com pneumonia, você tem que dar um antibiótico, o tampão é um tratamento. Não é uma escolha, mas é muito difícil, porque lida com o emocional, o desconforto da... Imagina. Né? Às vezes a criança tem baixa visão no olho que está destapado, então para ela atrapalha a vida dela diária. Você deixa ela embaçada. Deixa ela ali, vendo né? embaçado, então atrapalha a funcionalidade dela. E ainda tem um monte de criança ali na escola fazendo bullying, então acho que realmente tem que ter uma conscientização nas escolas, que tem alguém naquela turminha que está precisando usar de um acolhimento, né? Alguma coisa de esclarecimento mesmo. Ó, eu já vou dando uma dica, porque se for criança, se for vascaína, agora é a hora que ser pirata, que Pode tem o botar no Verrete. time. Você pode falar que tem o Verrete, que é o pirata do Agora ficou mais Vasco. fácil. Pro vascaíno, ele vai conseguir falar, não, eu sou o Verrete, eu tô igual o Verrete, que é enfim, são coisas que a gente vai, de fato, a gente precisa conhecer para poder ir trabalhar as questões emocionais, né? Sim. Não é só a visão. Não, tem que ver quem tá atrás do olho, né? É isso que a gente costuma falar, né? A gente tem que ver quem tá atrás do olho, são pessoas. Justamente. O que causa aquele escurecimento, doutor Pedro, súbito de visão, quando a gente levanta assim de forma rápida e a gente fica sem enxergar nada? O que acontece? Na maioria das vezes, pode ser mais um caso de hipotensão postural mesmo, hipotensão do corpo todo, né? A pressão baixou, o famoso deu pressão baixa. A maioria dos casos é esse, não é uma causa oftalmológica em especial. Pelo menos eu não penso, não sei se a Paula pensa em alguma coisa. Na verdade, a gente geralmente orienta, se quiser, uma avaliação mais com cardiologista. Grande maioria das vezes não vai vir nada de mais grave, né? Sim. Eu tenho muito isso. Já fui atendida até criança de emergência na praia. Tipo assim, tá lá que eu... Comecei a passar mal, aí chamaram um bombeiro, falei, gente, eu vou pra academia, se eu pego um pouquinho mais de peso, muda a posição. Aí já fico assim, você comeu? Eu falo, gente, é isso, deixa eu só ficar aqui que já vai passar. Vai passar, tipo. Então, assim, também. Realmente é o famoso teto preto, né? Você não vê nada ali na hora, mas é realmente, a grande maioria não é do olho. É uma diferença, a mudança de postura, né? É como se a gente demorasse a regular, porque quando você fica em pé, é diferente da pressão que você tem que ter para ficar deitado. Então, é como se aquela pessoa, que isso demorasse mais a se regular. Então, ela dá aquela... Mas depois passa. O segredo é deitar, levantar a perna ou levantar mais devagar, quem tem isso, né? Nunca sair do deitado direto pro em pé. Fazer um movimento mais lento. Quem já se conhece, fazer isso. Entendi. Tá vendo, gente? Não é visão. Não é do olho. Dificilmente vai ser com relação à visão. Gente, segundo a OMS, em torno de 50 milhões de brasileiros sofrem algum problema relacionado à visão. Provavelmente descobertos quando fazem uma visita ao oftalmologista.
Mas tem uma galera que se recusa a fazer visita ao oftalmologista. E aí, quero deixar claro, assim, o meu total respeito pelos ambulantes, né, que é uma categoria aí sofrida, que está lutando aí para o seu ganha-pão, tá aí na rua vendendo o produto que consegue, mas quando se relaciona à saúde, a gente precisa ter muito cuidado. Essa pergunta, a resposta vai direto para minha mãe. Óculos de camelô, pode? Que medo. Não é muito legal, né? Porque a gente sabe que aqueles óculos são baratinhos ali, né? Eles são uma lupa, vamos dizer assim, né? Pra você pegar, olhar um negocinho rapidinho, não tem problema. Mas pra ser seu óculos pessoal que você vai usar toda hora, não é muito seguro, né? Ele é baratinho porque ele não tem os tratamentos, as lentes não tem os cuidados pra confecção. Então a gente não consegue garantir uma qualidade daquilo ali. Eu costumo comparar, quando me perguntam isso, quando eu era criança, antigamente, que você usava lupa para fazer fogo, né? Ele direcionava toda a luz. O óculos é uma lupa e ele direciona os raios da luz para um lugar só. Então, você pode ter complicações no olho por conta disso, né? Lógico que não vai pegar fogo no olho, mas ele pode causar complicações a longo prazo. A gente não tem esse controle. Então, não é muito indicado realmente usar os óculos, esses que tem aí pela rua, né? Não é muito legal. É isso, pela qualidade da lente, como o Dr. Pedro falou, e pela questão do grau, né? Tem gente tem gente que é premiada até de ter exatamente o mesmo grau nos dois olhos, não ter astigmatismo, porque esses óculos geralmente não tem. Porque os óculos também, esses que são bem... Ele é só para perto. E é o mesmo grau dos dois lados. Não tem nenhuma opção. Se você tem uma diferença, mesmo que de meio, o certo é você respeitar essa diferença, que é a sua diferença anatômica, né? Então, ali não. Então, ele é um quebra-galho, mas que não é indicado. Não é indicado. Não tem indicação. O pessoal tá ouvindo aí, né? Puxando as orelhas. A minha mãe, algumas tias, eu vou fazer aquele corte especial nessa parte. Meu tio faz né? isso É utilidade. Meu tio faz isso e me fala. É difícil quando é em casa, né? Te contar ainda, né? É igual falar para uma assistente social, né? Alguém da família, eu não vou votar, não. Como você não vai votar? Você não vai comparecer? Olha, toda a sua contribuição de cidadania, seu direito a voto, que foi tão dificilmente conquistado. Né? É difícil, mas casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Com certeza. A gente vai lá, a gente vai tentando convencer. Tem uma outra pergunta que me pareceu muito polêmica também. E eu também quero deixar meu total respeito a todas as minhas amigas, amigos profissionais maravilhosos que a gente tem na cidade, que trabalham com estética, né? A gente tem gente de muita qualidade trabalhando com estética aqui. Mas alongamento de cílios. Vou voltar para ela aqui. Alongamento de cílios. Muito feminino. Pode ou não pode? Pode, com cautela. Ufa, gente. Pode. Respirou junto comigo. Beleza. Obrigada. Também é importante, né? Pra quem gosta, tem que... Mas, na verdade, assim, que a principal contraindicação seria quem tem blefarite, que é uma disfunção ali das glândulas de produção, uma parte de produção da lágrima, né? Ali, uma disfunção que você gera umas crostinhas ali na borda dos cílios, né? E com isso você pode descompensar mais, porque blefarite é uma doença crônica que favorece a ter um olho seco, né? Então você vai descompensar. Então quem tem realmente blefarite, o ideal é não usar. E aí vale ir numa consulta com o oftalmologista antes de fazer o alongamento dos cílios, né? Para ver se tem alguma contraindicação. E a outra questão é quem vai aplicar. E a escolha do profissional, ele vai desde o médico, né, quem você escolheu, mas também quem também está fazendo o seu alongamento de cílios. É um profissional responsável pelo que ele está fazendo? O material é de qualidade? Ele sabe a técnica que ele está usando? Porque tem a questão da cola, né? A gente já pegou casos de que cai a cola ali no olho e faz lesão de córnea. Então, assim, o cuidado, como é feito... Então, o profissional aí já foge da minha área, mas é como que o profissional faz, tem que se escolher bem, né? Então, pode, fazendo uma avaliação oftalmológica antes e escolhendo o profissional que é capacitado para aquilo. Então, gente, pode. Ufa, com indicação, com um bom profissional, que sabe que vai estar usando produtos de qualidade. Eu confesso que eu não sou adepta, porque eu não consigo. Quando tem casamento, né? Sim. E aí uma festa de 15 anos, aí a gente vai fazer aquela make mais produzida, aí a pessoa pergunta... Pode botar, que nem aquela extensão. Aí aquele cíliozinho postiço. Pode botar... Gente, eu demoro tanto para me adaptar, porque eu demoro para enxergar. Eu sempre peço, mas bota um curtinho. Mas a minha impressão é que tem uma sombra aqui na frente.
A primeira coisa, quando acaba a festa, que já tá naquele ritmo da festa acabando, sou eu desmontando, porque eu não consigo ficar. Porque atrapalha, de certa forma, a visão, né? Se ele tiver, às vezes, a maneira... Muito longo, sim. Se for muito longo, né? Muito densos, Sim. né? Ele pode diminuir o campo, né? Porque ele vai Campo afunilando ali seu campo, né? De uma forma diferente do que é o seu normal, né? Tudo com prudência, moderação, né? Daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas, assim, básicas de alguns tratamentos, de algumas doenças. Eu separei aqui um momento especial pra gente falar um pouquinho sobre isso. Mas, vamos lá. O que a gente aproveita, gente? A gente faz o podcast e a gente aproveita pra se consultar. A gente não é bobo nem nada. A gente vai, eu já trouxe aqui. Vocês nunca me viram de óculos e vou explicar por quê. E vocês vão me falar se realmente isso acontece muito. Eu tô aqui, com os meus óculos, indispensáveis e não saem do meu carro, porque eu não consigo dirigir sem óculos, porque eu não vejo nem a placa do carro da frente. Porém, quando eu fiz 40, eu comecei a estar com muita dificuldade. Eu falei assim, ou diminuiu o meu grau, nós somos otimistas, ou aumentou. E aí tem que fazer uma adaptação. Quando eu cheguei no oftalmologista... e aí vai avaliar o óculos que tinha e tal. Aí ele falou assim, você vai precisar entrar no multifocal. Gente, deixa eu falar pra vocês o que isso gerou no meu coração. E eu compartilhei isso com alguns amigos que passaram a mesma situação depois dos 40. Eu falei assim, não, multifocal usava a minha avó. Eu respondi assim para o médico, totalmente leiga. Eu falei, não, era minha avó, porque minha avó, né, tinha o problema da cegueira. Sim. E minha avó usava aqueles óculos Tinha aquela linha também. E tinha a linha, era aquele óculos do fundo de garrafa mesmo. Quando falou multifocal, eu imaginei aquele óculos de fundo de garrafa. Eu falei, não, eu não vou usar. E eu não costumo contrapor um acompanhamento médico que se faz necessário. Sim. Mas aquilo me bateu e o médico falou assim. Falei, não, multifocal ainda não é pra mim, eu garanti. Aí o médico olhou pra mim e falou assim, você tá com quantos anos? Eu tinha acabado de fazer 40. Aí eu falei assim, 40. Tipo, garotinha, eu tô novinha, jovem. Aí ele, geralmente com 39, 40 é que começa. Sim. Conta essa derrota pra gente aí. Eu ia te perguntar, quando você começou falando, eu ia perguntar, mas quantos anos você tem? 4,2, já passou 2 anos e eu ainda não fiz o multifocal. Eu vou confessar pra vocês. Então, eu costumo falar que é o presente dos 40, né? Ganha de aniversário. Porque a gente, antigamente, eu acho que a gente tem essa ideia, né? Porque a gente olhava as pessoas de 40, né? Com 50, parecia uma senhora. Eu também tô com 42, também me sinto super jovem, maravilhosa. Que isso. Mas assim... Mas já tá usando multifocal. Já também tô. Eu vim aqui hoje só pra ficar mais bonita. Que eu uso óculos sempre. É só pra câmera, né? Mas eu acho que é esse impacto, né? Que a gente olha, eu falo brincando, a gente descobriu várias formas, quem descobrir isso, né? De várias formas para parecer e estar mais saudável, né? Atividade física, alimentação, a parte do tratamento dermatológico, estético, né? Então a gente consegue enganar aí um pouquinho, mas o olho ainda tá entregando a gente. O olho entrega. O multifocal entrega. Mas realmente não tem mais essa questão estética. Você olha pro óculos, não parece que é um multifocal, né? Você coloca igual um óculos comum, né? Então, mas realmente é o que a gente chama de presbiopia, que é a visão de perto. É a que as pessoas chamam de visão cansada, né? A visão pra perto que vai piorando depois dos 40 e aí dali dos 40 até os 50 e pouco é só aumento. O famoso braço curto, que a pessoa tem que começar a afastar pra poder enxergar. E a gente consegue ficar sem um pouco porque a gente tá com 42. Aos 50 a gente já não vai ter mais essa liberdade. Entendi. Não vai conseguir mais. Não vai ser mais opcional. Não vai ser mais opcional, não vai quebrar um galho. Paula, quer dizer que meu tempo está acabando. Está acabando. Eu tô com dias contados. Eu falo que a sorte que hoje tem muita armação bonita, né? Então a gente pode escolher e botar, estilo, variar as cores. Então, assim, na verdade tem que incorporar o estilo, né? Na verdade, assim, eu coloco, porque se eu não colocar pra dirigir, chuva, enfim, eu não enxergo nada. Então, pra dirigir. Aí eu chego no trabalho com óculos. Aí quando eu vou subindo, tem lá um processo pra você ver. Aí quando eu vou pro computador, eu tiro o óculos. Mas já não tá me dando mais aquele conforto. Eu já tô... Aí eu já... Você tem que achar uma distância ali, né? Sim. Ideal.
Então não tem jeito, eu vou Você vai voltar, achar um gente. Então, multifocal assim, maravilhoso. anota lá o dia da minha consulta, eu vou ter que ir lá. E escolher um multifocal. E escolher um Vai ser bem multifocal. bonito, Vou ter pensa que nisso. sobreviver ao Pensa multifocal. que ninguém vai reparar, porque olhando pra lente não dá pra hoje perceber. não dá pra Não saber dá. mais, Não, Hoje não é igual da vovó, não é. Hoje não é igual da vovó mais. Aquele chama bifocal, é um óculos mais antigo, né? Que tinha só duas distâncias, longe e perto. O multifocal, ele tem várias distâncias, né? Então, ele é uma lente que vai graduando aos pouquinhos. Então, você não nota nada. É como se fosse a minha, que não é multifocal ainda, igual a sua, que não é multifocal. Não dá pra perceber. Pode ficar tranquila. Não vai te entregar mas mais. vai chegar, vamos Vai falar chegar. pra ele. Vai O dia chegar. dele vai chegar. Doutor Pedro, seu dia vai chegar. Né? Não é- Deixa ele aproveitar, né? por É quase enquanto. uma vingança nossa, né? A gente Mas fala, eu acho né, mais que- fácil, acho que tem uma questão também que quem nunca precisou de óculos tem essa transição, acho que mais difícil, né? Tipo, ele que já usa, provavelmente a transição é só acrescentar grau, né? É um pouquinho diferente. Eu acho que quem não tem uma dependência e começar a se sentir mais dependente também, eu acho que esse que mexe no psicológico aí da... Gente, mas vamos falar, hoje... E a gente vai amadurecendo, né? E a gente vai mudando, inclusive, assim, os nossos gostos. Quando eu falei que, assim, eu tive esse impacto muito grande, não pelo uso do óculos, porque eu uso óculos para dirigir. Já E usava, se tiver né? que estar... Quando eu dou palestra, que aí a plateia tá longe, eu tenho que botar o óculos, porque aí eu não enxergo as pessoas. Às vezes as pessoas levantam a mão para fazer uma pergunta. Então, assim, não tem problema o uso do óculos. Até porque hoje o óculos, ele tem um charme. Tem. O óculos hoje é um acessório. Ele não é só um equipamento de saúde. Ele é um acessório. Sim. E aí a gente vai, às vezes, alguns rappers, alguns, né, artistas, e botam usar óculos sem grau. Porque na primeira vez que o Noah fez uma consulta, ele usava óculos. O Bento não usava. O Bento chorou muito porque queria usar o óculos igual o irmão, porque o óculos era muito bonito, porque ele era bem pequenininho, aí era um óculos azul, todo estiloso. E aí ele também quis um óculos, mas sem lente. Para botar um estilo, criançada ou adolescente, pode. Pode, desde que seja feito em ótica e a mãe esteja disposta a gastar aquele dinheiro, né? Porque, na verdade, você tem que fazer um óculos 100 grau, mas que a gente chama de plano, que é 100 grau, mas feito em ótica. Porque senão pode gerar distorção da imagem, se for um óculos fake, assim, né? Então, eu já tive uma situação de uma paciente, eu não lembro agora a idade que ela tinha, mas era pequena, e a família toda usava óculos. E ela fez, acho que eles foram morar até fora do Brasil, e aí ela fez várias situações de tipo, não tô enxergando nada, e a gente procurava tudo. Acho que até o Pedro já viu, a gente olhava e todo mundo olhou, fizemos todos os exames, e chegava lá, e no final era só não, mas era um desejo de usar óculos. E aí acabou que a mãe decidiu fazer o óculos plano, que é 0, e pra ela ficar feliz, porque a família toda, eram as irmãs todas, pai, mãe, ela queria aquela identidade familiar, e a gente entendeu isso. E a gente vê, né, eu acho que hoje é uma geração, isso foi um caso mais extremo, que ela realmente viveu isso de forma mais intensa, mas a gente vê muito, principalmente na faixa de pré-adolescente e adolescente, que chega falando que não tá enxergando o quadro, a gente faz exame, tá 100% a visão, aí já não tá falando que a visão não tá enxergando, né, mas chega lá, a visão tá 100%, que a gente chama de 20/20, não tem grau nenhum. E aí você pergunta. Você quer usar óculos? Quer usar óculos? Queria usar óculos. Aí, assim, aí vai da escolha. A grande maioria da família opta, óbvio, por não fazer, porque tem uma questão de custo. Né? Mas não fazendo também num lugar correto não é um problema. É porque, na verdade, assim, isso é geracional, né? A questão do óculos, e aí eu já tô super saudosista, né? A gente começar da minha época, né? A pessoa que usava o óculos era o nerd CDF, era aquele lá meio esquisitinho, era o diferente, mas na verdade porque os testes oftalmológicos, as consultas, elas não eram difundidas, as pessoas na verdade tinham problema de vista, mas não... Passava batido. Passava batido, exatamente. Então, na verdade, o que se preocupava com a saúde e usava era o esquisito. Hoje não. Hoje ele virou um acessório e aí tanto o óculos, né, com a lente clarinha, quanto o óculos escuro. Hoje você vai, aqueles reels da moda, TikToks, você vai para casamento, vai pra tudo, é um óculos escuro porque ele mete um estilo, né, sim, como diz o carioca. Você bota aqui, aí é um óculos escuro, escrito alguma coisa, nem que seja para poder tirar uma foto. Então isso mexe muito com a autoestima mesmo, né, de quem tá usando. Sem dúvida. Óculos escuro. Também é preciso ir ao oftalmologista para usar? Não.
Depende. Se você tiver um grau e precisar, por exemplo, no seu caso, que você já usa óculos para longe, por exemplo, para dirigir. Se você quiser fazer esse óculos escuro com grau, aí você precisa de uma receita, uma prescrição igual a esse daí. Só vai fazer com a lente escura. Pessoa que não tem grau, que não usa grau e quiser fazer uma lente normal, aí entra igual o caso da criança. Sem grau, não precisa. Mas aí é a mesma orientação. Não é um óculos com lente escura comprado, né? Em qualquer lugar ali na esquina, né? Porque aí não tem o filtro ultravioleta. Porque o objetivo do óculos... Porque aí se você bota uma lente escura que não tem o filtro, a sua pupila, né? Que fica pequenininha quando tá no sol, ela... Tá, com a lente escura ela vai aumentar, vai dilatar, né? Vai ficar maiorzinha. Você vê no escuro, a gente fica com aquele olhinho mais... que as pessoas falam olho de gato. E aí que vai entrar a incidência do sol maior ainda, fazendo mais os malefícios da radiação. Então, na verdade, pode, mas com filtro ultravioleta. Então, isso aí tem que ser também com procedência, né? Garantida, um lugar de segurança. É muito importante para todos os óculos, todos eles, de perto, de longe, de criança, de adulto, escuro, claro. Perfeito. Sempre procurar algum lugar de confiança, geralmente nas óticas, né? Porque esses tratamentos que eles fazem são importantes para manter a saúde ocular. Esses filtros que eles colocam, né? São importantes. E cuidado, assim, também a questão, né? Independente de onde, mas assim, de uma maneira geral, não é que óculos barato é ruim, porque também depende do tipo de grau, né? Graus altos, o óculos é mais caro, se for multifocal é mais caro, mas também cuidado, né? Assim, comprar em qualquer lugar, né? Assim, lugar que você saiba a procedência, que realmente estão falando que vai ter o tratamento e vai ter mesmo, né? Assim, e aí vem a questão da indicação, do contato de amigos, você saber que é um lugar de referência, né, para ter essa segurança. Mais com essa enxurrada de produtos de baixa qualidade, né, que vem em container de todos os lugares do mundo, chegam aqui pra gente. Então chega também, óculos também tá nessa não só os de camelô, onda. Como você falou, né? Mas tem óticas. Na verdade, hoje vende óculos em qualquer lugar. Jornal, é banca de jornal agora, né? Banca de jornal não é mais jornal, né? Vende de então, tudo. assim, você tem tudo, menos só não tem o jornal. Mas a gente continua lá associando. E a gente realmente vê óculos pendurado em todo lugar, e o tratamento da lente a gente tem que, de fato, tomar bastante cuidado. Dentre as dúvidas e tudo que surgiram, eu comecei o programa falando sobre esse fenômeno em Teresópolis, que você vai na rua, tá todo mundo com a mão na vista, tá coçando sem parar. Isso não é vou botar entre aspas, um privilégio do meu filho. Na verdade, a cidade está passando por isso. Quando levei para consulta, eu também tô no mesmo uso do colírio. Um dos motivos para a mudança de Teresópolis, essa cidade que encanta, né, que nós escolhemos a dedo, um dos motivos da vinda para cá é a questão desse contato com esse ar puro, menos poluído. E lá, no Rio, eles às vezes tinham uma coceira muito grande na vista, dada a questão da poluição. Então, isso afetava muito a vista. Só que agora eu vou perguntar para vocês. Aí eu lembro que quando eu cheguei aqui, que aí começou o uso de colírios excessivos, eu falei, gente, eu saí da poluição e agora vem para esse excesso de polinização, desse inverno que é um pouco mais seco. O que é pior? A poluição ou a polinização? O que vocês conseguem mensurar aí para os pacientes? É difícil você botar numa balança isso aí, né? O que é pior? É muito individual. Tem gente que fica bem na poluição e tem gente que não pode ter contato com pólen. Da mesma forma, ao contrário. Tem gente que fica bem aqui, tá bem adaptado aqui aos pólens, mas não foi no Rio rapidinho, já volta com o olho coçando. É muito individual, não tem um melhor e um pior aqui, pelo menos não que eu consiga. Na verdade, acho que o melhor e o pior vai englobar a vida, né? As variáveis, aí eu vou achar que a polinização é melhor do que a poluição. Porque aí você vai no outro contexto. Mas pensando no olho, na verdade, é exatamente isso. Cada um tem como alergia. Tem gente que tem alergia a comida, tem gente que tem alergia a remédio. Dentre os alérgenos que fazem a conjuntivite alérgica, cada um vai ter um mais do que o outro. E aí é uma resposta realmente, concordo que é individual. E aí, mas aí tem o tratamento, né? A gente vai recorrendo. Tem jeito. Vale a pena. É isso. A gente falou um pouco dessa superação do estigma de quem usa óculos, né? Hoje, pelo contrário, olha o que acontece. As pessoas vão ao consultório porque querem usar o óculos como acessório sem ter nenhum problema de visão. E isso é permitido desde que, né, obedeça e faça o óculos de qualidade, com a lente certa. E aí eu fazendo uma pesquisa, né, para o nosso bate-papo aqui, aí me veio aquela música do Paralamas, 1984. Eu era uma
menininho, uma criancinha de 2 anos ainda, mas isso, né, perpassou gerações, né? As meninas do Leblon não olham mais pra mim, eu uso óculos. E eu fui pesquisar para entender se isso se referia à época. É uma curiosidade pra gente compartilhar aqui. Se era por um problema, né, do Herbert usar o óculos. E não, gente, era uma metáfora que ele usava. Na verdade, pelo distanciamento, ele veio de Brasília, teve muita dificuldade de se enturmar com as meninas de Copacabana e do Leblon. Então, o óculos ele usa como uma barreira, mas na verdade ele está só fazendo uma analogia da barreira que ele sentia da diferença da cultura, né? De mudar de um lugar por outro. Ele foi, inclusive, convidado por especialistas, pelas sociedades à época, para debater o uso do óculos e o preconceito da sociedade. Aí tem várias notinhas à época dele se negando, dizendo que não iria nesses debates, porque ele não tinha problema nenhum usar óculos, ele assumia aquela identidade dele. Então, uma curiosidade interessante que às vezes a gente faz a analogia da música, mas o fundo é, na verdade, desse distanciamento, dessa diferença de cultura. E aí, para falar um pouquinho da nossa diferença de cultura, o Pedro é daqui. Daí a gente vai falar um pouquinho da nossa Teresópolis agora, né? E fechar com chave de ouro com um tópico aqui que é importante, que eu deixei por último mesmo, para você ficar até o final. Eu tô ficando estratégica, tô aprendendo a fazer esse negócio. E eu sei que você quer saber sobre o uso de telas. Mas a gente vai falar no finalzinho, a gente vai fechar com esse tópico. Na verdade, entender um pouquinho, para a gente ver as belezas da nossa cidade, essa diferença de cultura. Você era daqui, saiu, viveu um mundão aí e quis voltar. Doutora Paula Rio, refugiada, também com essa querendo viver uma vida mais tranquila, mais desintoxicada, mas teve dificuldade dessa mudança de cultura para se adaptar na cidade? Eu acho que não dificuldade, né? Mas, assim, realmente você vai... Eu falo assim, que você tem que fazer tudo direitinho, tá brincando? Que todo mundo te conhece. Você vai ali no mercado, alguém vai falar, vai te perguntar, vai te conhecer. Ainda mais, assim, acho que a gente sendo médico aí, qualquer lugar que você vai, alguém te conhece. Alguém já foi atendido, ou conhece. Ou de qualquer comunidade, né? Seja de igreja ou de escola. Então, assim, realmente todo mundo se conhece. Essa é uma diferença. A outra diferença, eu acho que é tudo mais lento, né? As pessoas fazem o lento, mas no sentido positivo, né? As pessoas te dão atenção, ela vai no mercado, ela embrulha com calma. E, às vezes, você tá naquele ritmo interno acelerado. E, às vezes, por exemplo, eu quero fazer um mercado rapidinho na hora do almoço e eu falo... Não dá pra ser rapidinho. Tão bem limpo. Não precisava disso tudo. Eu só queria fazer um mercado na hora do almoço. Então, mas no fundo isso é maravilhoso, né? Se a gente for olhar, é maravilhoso. E eu acho, e o que eu acho mais maravilhoso é quando eu ainda tenho um dia que desço para trabalhar no Rio, mas quando eu tô aqui eu consigo ir trabalhar, voltar em casa, pegar minha filha, levar na escola e voltar de novo pro consultório. Isso, assim, é um ganho que não tem preço mesmo, é maravilhoso. Almoçar em casa. Almoçar em casa. Minha meta de vida era almoçar em casa. Meu sonho, olha, vou dizer que eu não vou conseguir realizar, não consigo todos os dias, mas 2 dias eu já consigo, já é um presente. Vou em casa almoçar. Gente, que frase maravilhosa, né? Era a minha meta de vida, almoçar em casa, poder almoçar em casa. O pessoal fala, eu quando me mudei pra cá, eu fico num bairro um pouquinho mais afastado, e as pessoas falam, nossa, mas você mora longe. Eu fico, gente, em qualquer lugar da cidade que eu trabalhasse, eu poderia almoçar em casa. Sim. Não é tão longe. Sim. Mas quando você sai, às vezes, dos arredores, assim, Agriões, Alto, Várzea, a pessoa já acha que você está morando longe. Quando, na verdade, lá embaixo a gente tem realmente muito pouca qualidade de vida, né? Porque, às vezes, não é nem tão longe, mas quando não é ruim, o deslocamento é péssimo. Sim. Você sentiu diferença dessa cultura? Já o contrário. Você é nascido e criado em Teresópolis, quando você vai enfrentar esse mundão. Sem dúvida. Em Juiz de Fora um pouco menos. Juiz de Fora é uma cidade maior do que aqui, mas ainda guarda essas características clima universitário ali. Também, né? Tudo muito pertinho, né? São Paulo foi um choque, né? Que era 4 horas de trânsito, marmita, tinha que se levar marmita pra todo lado. Comia todo dia em marmita, tinha que levar. Às vezes tinha que comer no carro, porque não dava tempo de você ir esquentar em algum lugar, não dava. Então isso foi um choque pra mim, realmente. Eu vi que eu não queria aquilo, eu queria almoçar em casa. Então, por isso, essa foi um dos motivos da mudança também.
Mas sem dúvida, foi um choque aí pra mim essa realidade. E a gente fala aí desse almoço em casa e já deixar aí um recado aí, né, pro nosso próximo gestor. Passamos aí por uma eleição, temos um novo prefeito aí a partir de janeiro, que ele vem aí com propostas aí pra gente pensar a mobilidade urbana da cidade, porque a cidade está crescendo, o número de carros na cidade está crescendo e é preciso pensar um pouco mais essa mobilidade urbana, porque tem horários aqui que já está ficando muito crítico, né? E é preciso repensar. Se o horário de buscar as crianças na escola, às vezes é muito raro, mas às vezes eu consigo fazer um home office. Aí quando eu consigo fazer um home office que me comprometa a buscar as crianças na escola, é um horáriozinho difícil, né, doutora Paula? Aquele horário de 5h30, 6 horas. Você já tem que se programar um pouquinho antes para essa logística já não funciona mais tanto, né? Não, a gente percebe, né? Até nesse período, eu tô morando aqui há 7 anos, que teve um aumento grande, né? Quando você vai passar ali na reta, se cruzar, isso já não virou já não tá tão rápido assim, né? Você já não pode ir ali rapidinho, tem que ter esse cuidado. Tem que ter um planejamento. Tem que ter um planejamento. É isso. Então, eu concordo com o seu apoio aí da mobilidade. Eu acho que... preciso pensar. Eu acho que assim, essa transição de gestão, isso é muito importante exatamente para que venham novas ideias, novos feitos, né? Novos planos de governo e a gente espera aí que nossa cidade cresça. Porque é isso que todo mundo quer, né? Seja Rio Fugiado, seja Teresopolitano, o que a gente está torcendo é que melhore a saúde, né, de Teresópolis. A gente está torcendo para que o SUS de Teresópolis atenda cada vez com mais qualidade, que a gente consiga ofertar, né, tanto na oftalmologia quanto na pediatria, no atendimento emergencial da cidade, que a gente consiga crescer e evoluir. Esse é o nosso desejo. Mas vamos partir agora, né, pro que é o boom, que é o desespero das mães, que é um apelo da sociedade. A gente ouve muita coisa na internet. E não necessariamente são ditos por especialistas, por pessoas que estudaram o assunto, que sabem do que estão falando. E a gente está num movimento sem volta, que é o uso das telas pela população em geral. É muito difícil eu pensar que a gente vai falar só das crianças hoje, quando, na verdade, você vai para um restaurante e não tem mais ninguém olhando um para o outro, tá todo mundo na tela, às vezes mandando a mensagem para a pessoa que está do seu lado ali no restaurante. A mudança para Teresópolis, com as crianças e com a família, propiciou momentos muito mais humanizados, né? Porque são passeios ao ar livre, é uma cidade que propicia a ausência de tela em muitos momentos. A gente consegue esquecer das telas pelo que a cidade oferta. Mas, ainda assim, a gente nunca mais vai voltar para uma sociedade sem tela. Qual é o uso correto das telas? Quando a gente fala de criança específico, vou começar pelo doutor Pedro, a doutora Paula vai complementando aí para mim. Existe um tempo que a criança pode ficar com a tela? É recomendado que a criança tenha ou não celular? Aí eu não estou falando nem do aspecto psicológico, estou falando mesmo por conta do controle. Conta um pouquinho dessa experiência, do que vem aparecendo no consultório. Principalmente depois da pandemia, né, que ficou a aula remota, a vida ficou remota, né, ficou tudo online. A gente viu uma série de complicações ali. Então a tela não era muito legal mesmo. Então foram criando aí estratégias, foram os estudos em geral que já vinham sendo feitos lá na Ásia, que isso já é muito mais antigo, né, do que aqui, né, o uso de tela em criança. Foi vendo que aquilo causava um monte de problema, né? Então o olho da gente, eu costumo dizer para os pacientes, o olho da gente não foi feito para ver de perto, foi feito para ver de longe e às vezes de perto, que é o que era a nossa vida normal como era antes. Se a gente inverte isso, a gente pode causar um monte de problema. Um deles é o aparecimento de miopia progressiva, miopia que quem não ia ter miopia aparece, quem ia ter uma miopia pequena aparece grande, e essa miopia vai aumentando de forma, às vezes, descontrolada. Pode acontecer estrabismo, a Paula que faz essa parte, pode acontecer estrabismo também pelo uso excessivo de tela, como a gente já começou a comentar. Então foi criando-se estratégias aí, recomendações para a gente poder evitar essas complicações. Então até os 2 anos de idade, muitos casos de bebês que tinham celular, ganhavam celular para ver os videozinhos e ficavam ali horas, né? Então, até os 2 anos de idade, 0 tempo de tela é a recomendação. Não oferecer tela para as crianças. Depois disso, o ideal é que não use. A recomendação é que você, se puder, não usar. Mas depois disso a gente vai liberando aos pouquinhos, né? Começa com 1 hora, depois vai aumentando até 2 horas, né, Paula? De 2 a 5 anos poderia ser, assim...
torno de 1 hora, né? Sim. Depois 2 horas, adolescente 3, mas isso assim, isso é o... Meu Deus, isso é adolescente 3, adolescentes assistindo isso junto com os pais e as mães. Eu falei pra você, nesse vai momento dar briga, eu tava vai dar Várias briga. várias mães pedem no consultório, fala sobre com a ele. tela. Porque assim, muito, mas é muito, ó. Mas doutora, a tela faz mal, tipo, pra você falar e Fala respaldar pra o mim. discurso Faz assim, da faz mãe. Corrobora assim. a Tá minha vendo? Eu tava bronca. falando. Só que aí eu vou puxar agora, eu falando de puxar as orelhas, a gente puxou a questão do óculos e puxar a orelha dos pais. Porque eu acho que a gente delegar o filho, né? Isso tem vários estudos aí tem a parte da neuropsicologia, neurologia, né? E que até o fim da adolescência eles não estão controlando os impulsos adequadamente. Então, por mais que a gente exija, se ali libera dopamina, coisas que estimulam o vício, estimulam o impulso, eles perdem o controle do tempo. Então, a responsabilidade do tempo é nossa, como pais. Então, é muito fácil você também chegar... Eu falo porque eu passei um filho que tá com 15 anos hoje, que fez quase uma abstinência quando eu tentei tirar, tá? E de conseguir. Mas foi bem difícil. Então, eu tô falando isso como médica e como mãe. Então, assim, é nossa responsabilidade. Porque se a gente fala assim, você passa do tempo, não é ele que tem que controlar o tempo. É você como pai. Óbvio, você tem que conversar para convencê-lo para isso não virar um conflito, né? Mas, assim, o tempo é você que controla. Eles não têm poder sobre isso. É quase que um vício mesmo. Então, ou vai botar aplicativo no celular para desligar o joguinho, ou vai desaplicar, ou você vai deixar o celular e tirar. Aí, cada família, de acordo com a faixa etária, tem que coordenar fazer o controle. isso. Mas, assim, eu tenho muita preocupação que o discurso é dos pais delegando aos filhos a responsabilidade. De controlar. Né? Então, não é... Eu acho isso bem sério. E a gente também tem que dar o exemplo, como você falou, né? Dos pais não usarem muito, porque também a gente cobrar deles e a gente tá ali em casa vendo e não dando atenção para os nossos filhos, não interagindo com eles também não é o caminho. Aí, tirando a questão que você falou, né? De conteúdo, pensando no olho mesmo, tem crianças de, às vezes, bebê. Outro dia eu atendi um bebê de 1 ano que a mãe, infelizmente, deu tela, assim, o tempo todo... Porque provavelmente trabalha, ocupada, não sei o motivo. Né? Ele já está com 2 graus de miopia com 1 ano. E a gente sabe que a miopia tem uma tendência a progredir até o fim da adolescência. Então, qual o grau vai chegar? E a questão do grau, né? Não é uma questão, como a gente falou, da estética do óculos. A questão do graus altos de miopia aumenta o risco de glaucoma, aumenta o risco de descolamento de retina, aumenta o risco de você não ter uma visão 100%, porque grau alto você vai fazendo uma alteração no tecido do fundo de olho, que a gente chama de coroidose. Então, isso repercute lá na frente. Então, a preocupação do oftalmologista em não ter um grau alto não é porque vai usar óculos ou não vai usar óculos, ou porque a lente vai ficar grossa ou não vai ficar grossa. São os malefícios para o olho, a saúde ocular mesmo. Então, hoje já tem vários tratamentos de controle de progressão de miopia, geralmente a partir dos 5, 6 anos, né, que a gente faz, seja tipos de colírio, tipos de óculos, mas nada adianta, falar um cabo de guerra, né? Nada adianta se o hábito não tiver sido mudado. Então, não adianta a gente entrar com tratamento e continuar usando horas de tela por dia. E esse tratamento, reforçando, é mais quem não tem tanta história familiar, né? Porque tem gente que tem um grau alto, faz tudo direitinho, mas porque tem uma história familiar. Aí já é uma outra causa para aquela miopia alta. É um assunto que hoje se tornou muito sensível para as famílias, né? Eu costumo dizer, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de fazer uma crítica muito excessiva. Às vezes, quando eu vejo casos assim, de uma mãe solo... Sim. Cuidando de uma criança pequena que precisa, às vezes, estar... uma mãe solo, empreendedora, que está dentro de casa, às vezes, fazendo bolo e está com uma criança pequena, aquele pai foi embora, né? Que são casos que acontecem muito. Sim. E, assim, como distrair, como naquele momento... A gente sabe que antes não tinha. Então, tem outras maneiras. Mas hoje, a tela se torna, né, aquele objeto mais fácil. Então, o esclarecimento é fundamental para entender que a gente não está falando só da questão socioeducativa, a gente está falando de problemas graves de visão numa criança de 1 ano, por exemplo. Não, e por que a gente fala de criança? Porque esses efeitos, né, a questão da luminosidade tem até efeitos no adulto, mais para frente, mas essa questão do boom da miopia é justamente na hora que o olho está crescendo, né? Porque a miopia tem a ver com o aumento do bulbo ocular, né? O comprimento axial, que a gente chama do olho. E esse já está tendo esse crescimento naturalmente, né, no estirão, né, desde o 0 até o fim da adolescência. É um olho que está crescendo. Falou, né? Então, assim, por isso, ele está crescendo, mas tem que crescer num ritmo lá esperado, fisiológico. E quando você usa a tela, ele tem estímulos celulares ali que faz um estímulo a crescimento ser bem mais rápido. Então, por isso, acaba desenvolvendo a miopia.
No adulto, já não é a mesma coisa. Então, você já não tem tantos malefícios. Não quer dizer que seja bom. Mas aí, é por isso esse foco... Outros tipos de malefícios também. Mas é por isso Sintomas, né? Dor de cabeça, vai ficando cansado. Eu falo que é igual malhar. Eu falei, gente, não adianta sair da tela. Tem gente que trabalha no computador o dia inteiro e tá com dor de cabeça. Eu falei, não adianta sair da tela e ir pro celular. Né? Assim, na verdade... Porque, como ele falou, o olho não... Vou descansar um pouco, aí vai pro Instagram, Enxergar de perto exige um uso de um músculo, vamos dizer assim, né? Maior, né? Um esforço maior. Aí eu falo assim, é igual ir pra academia o dia inteiro. Não tem quem aguente, o olho não aguenta. Então, assim... Nossa, essa analogia é importante. Então, assim, realmente você tem que ter A gente fala de comportamento, né, de saúde ocular, né? Revezar mesmo, para adulto aí no caso, né? Você tá usando a tela, o parar é olhar pra janela e beber uma água, sei lá, fazer qualquer outra coisa que não seja o foco de perto. Porque senão não adianta. Costumo dizer, até olhar na sala, a gente tá num ambiente fechado, não tem janela, tá no escritório, olha pelo menos no teto, lá no fundo, assim, pra dar uma relaxadinha. Dar aquela descansada. Porque o olhar pra longe relaxa o tônus, o olhar pra longe, mesmo sem pensar em grau, né? O olho foi feito pra ver de longe, então você tem que ver de longe pra ele relaxar. Aprendi isso hoje aqui, você em casa aprendeu também. Lá em casa nós optamos, né, em não dar celular para as crianças, então eles têm 8 e 10, eles não têm celular ainda, usam o nosso bem controlado, e só no horário que a gente está em casa, que não está no trabalho, então tem aquele uso controlado. E com 10 anos iriam ganhar. Aí o meu mais velho fez 10 anos. A gente repactou e não demos o celular ainda, pelas questões socioeducativas, organizacionais, a gente achou que ainda tem pouca maturidade, mesmo com o uso do controle. Eles têm o iPad, brincam, mas é muito mais difícil. Primeiro, com o iPad, você está vendo o seu filho, né? Ele é menos privado, a tela é maior. Sim. A gente faz esse controle, mas sou muito julgada por adotar, né, esse tipo de postura. Mãe, todos os meus amigos estão jogando. Eu falei, tá bom, vê os horários de jogar e aí você pode usar o da mamãe um pouco, do papai, e aí a gente faz esse uso controlado. Mas não é fácil, são muitas pactuações, né, a gente vai exercitando ali no dia a dia. Aí tem mais uma dúvida sobre tela. Minha avó falava que deixava cego. Não sei se é verdade. E eu falo isso pra eles. Sem nenhum conhecimento da minha avó. Eles vão... na minha época era porque eu assistia televisão, ia assistir televisão e grudava na televisão. Hoje é menos porque eles gostam muito do conforto. Então, assim, onde o sofá tiver, onde eles vão estar para poder ver a televisão. Agora, jogar videogame, parece que eles têm uma necessidade de botar a cadeira. Só que a televisão é enorme. E eles botam a cadeira... Eu falei assim, gente, eu não sei nem como é que vocês conseguem enxergar, porque vocês estão perto. Como é que vocês vão ver a tela toda? Eu acho que isso atrapalha a estratégia até de jogo de vocês, do videogame. Pode assistir televisão tão de perto? Eu falo assim, olha, minha avó falava que ficava cego. Eu acho que isso não deve corresponder à verdade. Não é o cego, mas entra na mesma questão, porque na verdade... A tela, né, quando a gente fala essa questão de tempo, envolve telefone, envolve televisão. Mas, com certeza, o usar próximo é que faz mal. Então, quanto mais perto, pior. Então, realmente é melhor sentar no sofá. E é melhor jogar o videogame no sofá do que o joguinho no celular, se a gente for escolher, né? Tá. Legal. Mas, assim, o ficar cego envolve essas questões que a gente falou. Desenvolver uma alta miopia, que aumenta o risco de descolamento de retina. Mas não é assim, a tela fica cego, né? É só um caminho que aumenta o risco de complicações, né? Mas, usou, ficou cego. Usou, ficou cego, né? Isso não é isso. Vale pra dar aquele... bronca. É só pra dar o susto ali na hora, né? Pra dar um impacto, assim. É que se falar, se você usar, vai precisar usar óculos, aí você... Ainda mais se quiser usar. Ainda mais se quiser usar. Agora que eu vou usar a tela mesmo. A gente tem que ter outros artifícios, né? Exato. Então lembrar disso, quanto mais afastada a tela, melhor. Não é nem necessariamente a luminosidade, como a gente começou a falar, né? Algumas pessoas têm dúvida, né? Qual é a luminosidade ideal? Não tem. Deixar o mais confortável para você. Tudo que for facilitar a sua vida, melhor. Perfeito. Telas mais afastadas, sempre melhores que a de perto. É que tem gente que acha que, isso é muito importante, que é a questão do brilho que faz mal. Não é. É a questão mais da proximidade, se a gente for comparar, né? Então, e também, assim, existem filtros né, que é bem importante, filtros de luz azul, que é para conforto na tela.
indicado, ele é para conforto na tela. Então, ele é indicado, sim, para um adulto que trabalha no computador, que às vezes nem tem grau ou tem grau também e fica cansado pelo brilho. Então, ele filtra aquela luz, mas ele não protege desses malefícios que a gente falou, de desenvolver o grau. Então, tem gente que bota na criança, mas eu botei o filtro, então tô protegendo, tá liberado. Não, é o tempo que importa, é o tempo. Aquilo ali é para um conforto. Aí você não quer que tenha conforto, então não bota filtro de luz azul na criança, eu não quero que ela tenha conforto. Não, eu quero que ela não use. Eu quero que ela não use. Então, tá assim, certo. Só para separar, ele tem sua indicação, sim, mas no adulto. Não que a criança não possa, mas a preocupação é com o tempo. Entendeu? Hoje o nível de conhecimento é muito maior, é muito mais difundido. Isso é muito bom, né? A amplitude do conhecimento abre os olhos, né? De todo mundo. E na grade curricular das crianças, hoje, dos meus filhos, eles estudam a córnea, isso assim, no 3º ano. Na escola que eles estudam, eu lembro que eu fiquei muito surpresa, acho que comentei com o doutor Pedro, que eles estudaram a córnea, miopia, hipermetropia e junto, porque eles têm uma aula que envolve cidadania e tal, e aí eles dão aquela lambujazinha ali para poder falar um pouquinho sobre tela, sobre as dificuldades, né? As questões, as doenças de visão. E eles aprenderam, assim, os meus 2 filhos no 3º ano aprenderam. Córnea, miopia, hipermetropia, astigmatismo e a formação, né? Dos olhos, né? A íris e tal, E vai explicando. Isso é muito bom, porque assim, quando você vai... Porque hoje em dia, para uma criança, a doutora Paula sabe como é. Você não pode falar assim, não por quê? Tem que ser na nossa época, baixa assim, não porque eu não quero. Hoje eu sei tem vezes até que a gente faz isso, mas a gente tem evoluído no conhecimento e a gente sabe que é muito melhor falar, não. Lembra a aula que você teve quando você estudou hipermetropia? E aí lembra o que acontece? E aí vocês conseguem, assim, pra gente fechar, e daqui a pouco fechar falando um pouquinho, deixando um recado para nossa cidade, mas falar um pouquinho, quando a gente fala assim, com relação às crianças, se a gente tivesse que explicar para uma criança, o que é astigmatismo? Difícil, né, de botar isso numa linguagem tão infantil assim. Eu costumo dizer que é um tipo de grau de óculos que vai te atrapalhar a enxergar de longe. De perto, ao contrário. De perto. Vai ficar embaçado pra você ver de perto, como se estivesse olhando numa nuvem, vamos dizer assim. Eu lembro que foi a primeira que eu tive. Eu lembro que eu via 2 palavrinhas assim voando. Assim, eu acho né? que é uma distorção. É realmente difícil botar. Ainda mais o astigmatismo. Acho que eu pegou eu logo primeiro. Começou com mais desculpa. Mas o astigmatismo é uma distorção da imagem. Não é bem... É como se você olhasse e estivesse meio descasadinho. E aí eu acho que interfere tanto de longe quanto de perto. Ele é por tudo, né, na verdade. Sim. Mas ele é um grau mais, tirando graus muito altos, óbvio, mas um grau mais de detalhe. Aquela coisa de definição de detalhe, né, assim. Isso, mas um descasar. Ele tem a ver com a questão da córnea, já que você falou, quer dizer, a grande maioria, né? Sim. Tem outras causas também, mas vamos resumir aqui, já que é para as crianças. Que tem a ver tem a ver com a curvatura ali da córnea. Então ela não tá tão certinha ali, tão redondinha e dá uma leve desfocada. E a miopia? O que é a miopia? A miopia é o mais fácil, hein, Pedro? Esse é Vou mais roubar fácil, pra mim. A miopia é a dificuldade de ver de longe. Esse é bem característico, né? Que talvez seja o que você tenha, não sei o que você falou. É a dificuldade de ver de longe. Também. Os dois, né? Então, a dificuldade de ver de longe. Mas isso tudo é conceitual, assim como a hipermetropia, conceitualmente, a dificuldade de ver de perto. Era a minha próxima pergunta, você já adiantou? Só que assim, grau alto de miopia, ele vai vindo, né? O longe é lá, daqui a pouco o longe tá aqui, né? Então, assim, e assim como a hipermetropia, cansa mais pra perto, mas uma criança com hipermetropia, ela vai ver embaçado lá na hora do exame pra longe, vai ver embaçado na escola. Fica embaçado pra tudo. Fica embaçado pra tudo. Então, é tudo uma definição bem teórica. Na prática... atrapalha pra tudo. Pra linguagem infantil, acho difícil. É mais difícil, mas eles estão estudando, tá? A galerinha tá esperta, gente. A galerinha agora... Que é isso, quando você for explicar o uso da tela, eles perguntam, né? Mas por quê? E aí você tem que aprofundar um pouquinho mais o assunto e é uma geração que se conforma com explicações. Isso é bom. Sim. É uma geração mais crítica, né? Então, assim, não é só o não, por que não? Não, porque eu não quero. Às vezes a gente adota o não porque eu não quero, porque... Tem todo o cansaço, né, Paula? Da mãe, do pai, fim do dia. Mas eu acho que tudo que vem com a explicação e que tem a teoria... Blefarite. Foi o que a gente estava falando. Vocês falaram o termo,
Blefarite, na verdade, é uma inflamação que acontece na base dos cílios. Existe um acúmulo de gordura da própria pele, da glândula de gordura do cílio, né, mesmo. Então, essa gordurinha inflama, ele faz uma inflamação que pode gerar uma descamaçãozinha, ela vai caindo no olho, vai causando uma irritação. Mas tem tratamento. Tem tratamento. Mas é considerado uma doença crônica, apesar de não tão grave. Tem casos graves que fazem um olho seco grave, mas assim, é algo que a pessoa vai conviver períodos piores, períodos melhores, né? Isso tem a ver com há muita queixa também de coceira. Então, a gente também é um diagnóstico diferencial que a gente chama de alergia, porque o sintoma de olho seco por blefarite, a blefarite também, a gente estava falando isso vindo para cá, tem a blefaroconjuntivite, que é uma conjuntivite causada pela blefarite, então o olho vermelho pode ser, que dá uma reação no olho que a gente chama de papila, que é parecido com a conjuntivite alérgica. Então, é um diagnóstico diferencial importante. Tem gente que vem com os pacotinhos dos dois, né? Tem gente que tem blefarite e conjuntivite alérgica, é difícil até separar, porque os achados são muito parecidos, né? Algumas coisas. E a lágrima, né? Ela é formada... Tem muco, tem líquido, tem gordura, e ali é a parte mais gordurosa. Quando você tem uma disfunção de algum componente da lágrima, a sua lágrima, eu falo assim, você pode ter uma cachoeira, mas se ela não for eficiente, não adianta. Então, é como se fosse uma lágrima de qualidade ruim, que ela evapora mais rápido, e com isso você tem um sintoma de olho seco. Porque muita gente acha que olho seco é falta de lágrima, né? Então, eu falo assim, mas por que? Eu lacrimejo o tempo inteiro, mas por que eu tenho que usar lubrificante? Não é? A grande maioria não. A grande maioria é olho seco evaporativo, ou seja, a lágrima evapora mais rápido pela essa qualidade ruim associada a essa blefarite. Então, assim, aí o reflexo do organismo é o quê? Se tá seco, eu vou o quê? Produzir mais lágrima. Isso. E aí fica um lacrimejar infinito. Então, você tratando a blefarite melhora. Mas é uma das causas de coceira. Então, nem todo mundo tá coçando o olho agora na rua. É por conjuntivite alérgica, pode ser por blefarite e olho seco. Gente, resumo, tem que ir no médico. Tem que ir no médico. Porque quando vocês começam a abrir esse leque de informações... E tem que ir no médico com o olho vermelho, né? Porque muita gente faz, até amigos, né? O olho, quando é uma coisa mais externa, né? Que a gente consegue ver como um terçol, que a gente chama de ordelo, é uma coisa até mais fácil por uma foto. Mas olho vermelho é um infinito, né? Olho vermelho a gente fala só na lâmpada que dá um aumento, a gente vê os detalhes. Olho vermelho é um leque de opções. Coisa oftalmológica em geral, né? Não tem como. Eu costumo dizer, se eu estiver na sua casa sem o meu microscópio, eu não vou saber te dizer o que é. Eu preciso examinar. A gente precisa do material. Tem que examinar, não tem jeito. O exame oftalmológico é fundamental para definir o que é, o que está acontecendo e do tratamento. Não tem muito jeito. Tem que examinar. Gente, foi muito bacana. Adorei, eu acho que assim, muito esclarecedor. Eu acho que assim, realmente foi um pod aí de utilidade pública. Eu acho que vai muito além de Teresópolis. Eu acho que a gente vai alcançar bastante gente com muita informação com qualidade. Sim. Bacana a gente estar exportando qualidade de Teresópolis para o mundo todo aí. E assim, continuem contando com a gente aí para poder divulgar. Quando vocês estiverem fazendo campanhas aí importantes, né? Sim. Porque é importante, tem as datas importantes ali, os meses que são contemplativos. A gente fala de Outubro Rosa, Novembro Azul, porque te lembra que você tem que ir naquele médico, você tem que fazer os exames. Conte com a gente para as campanhas aí de vocês. Foi um prazer realmente enorme. E a gente vai finalizar falando um pouquinho sobre por que você escolheu essa cidade a dedo. É meio que um padrão. A gente geralmente encerra falando aí sobre as belezas da nossa cidade. E para enxergar as belezas da nossa cidade, a gente tem que estar com saúde ocular, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Para contemplar tudo que Teresópolis tem a oferecer. Doutor Pedro, que chegou, saiu, voltou. Se você tivesse que resumir em apenas 2 itens, por que você escolheu Teresópolis a dedo? É minha cidade natal, né? Não tem jeito, né? Onde eu nasci, minha família tá aqui, meus amigos são daqui. É casa, né? É a casa. É lar. Acho que uma palavra é essa, lar. Doutora Paula. Quando você falou, assim, a primeira palavra veio paz pra mim e aconchego. Eu acho que aqui eu só tenho memórias boas, tanto da minha infância, e agora eu acho que eu tô criando memórias na infância dos meus filhos, e é o que vem pra mim. E aí isso é maravilhoso, né? Bacana. Mas é isso, né? Uma mistura de paz, aconchego, lar. É isso, né? Esse caráter humanizado que a cidade toda acaba exalando na oferta dos serviços. E a gente cria ambientes muito melhores, né? Muito mais saudáveis. Então, gente, muito obrigada por esse bate-papo. Obrigada pela disponibilidade do tempo de vocês. Foi difícil a gente conseguir unir, encaixar a agenda de 2 grandes médicos da cidade. Mas muito obrigada pelo carinho de vocês aí com a gente. Obrigada, tá bom? Adoramos.
E aí que você acompanhou esse bate-papo gostoso com a gente, de grande utilidade pública. Curte, comenta, compartilha, marca lá alguém que está precisando ouvir essas informações, porque elas com certeza foram muito valiosas e muito contemplativas aí para a gente viver nessa cidade tão maravilhosa que a gente vive. Um beijo grande para vocês, até a próxima.